Pare tudo por um instante. E se eu te dissesse que você já é rico, mas foi condicionado a acreditar que não é? Respire fundo. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A riqueza não começa no bolso, ela começa na mente. Durante anos, talvez você tenha medido prosperidade pelo saldo bancário, pelo carro na garagem, pela casa dos sonhos. Mas existe uma lei silenciosa, poderosa e inevitável que governa tudo. Você se torna exatamente aquilo que acredita ser. O maior erro da maioria das pessoas não é a falta de dinheiro, é a falta de consciência da própria abundância. Você já possui algo mais valioso do que qualquer fortuna: capacidade de imaginar, decidir e agir. O pensamento é a semente invisível de toda riqueza visível. Nada no mundo foi construído antes de ser pensado. Nada foi conquistado antes de ser desejado com intensidade. Toda fortuna começou como uma ideia na mente de alguém que ousou acreditar. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Se você pensa como pobre, age como pobre. Se pensa como próspero, age como próspero. E o universo responde. Existe uma força extraordinária dentro de você. Uma força que é ativada quando o desejo se transforma em convicção. O desejo fraco produz resultados fracos. O desejo ardente cria realidades. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Existe um potencial adormecido esperando sua permissão para despertar. Mas ele só desperta quando você assume uma nova identidade. Não diga "eu quero ser rico", diga "eu sou rico", porque a mente não distingue imaginação vívida de realidade constante. Quando você afirma com fé, emoção e repetição, seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor. A prosperidade começa na decisão. Decisão de pensar grande. Decisão de parar de aceitar migalhas. Decisão de abandonar a mentalidade de escassez. Você pode ter passado por dificuldades, pode ter ouvido que dinheiro é difícil, pode ter crescido em um ambiente de limitações, mas nada disso define seu destino. A sua mente define. Toda riqueza é precedida por um estado mental específico, confiança absoluta no resultado. Você precisa se ver como já sendo aquilo que deseja se tornar. Visualize, sinta, acredite. A riqueza externa é apenas o reflexo da riqueza interna. Enquanto muitos reclamam, poucos assumem responsabilidade. Enquanto muitos duvidam, poucos afirmam com convicção. E é exatamente por isso que poucos prosperam. Você não precisa de sorte, você precisa de direção. Prosperidade não é acaso, é construção mental diária. Quando você muda o diálogo interno, muda sua vibração. Quando muda sua vibração, muda suas decisões. Quando muda suas decisões, muda seus resultados. Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair oportunidades? Não é coincidência, é mentalidade. Elas pensam diferente, agem diferente, persistem quando outros desistem. A riqueza exige clareza de propósito. O propósito cria energia. A energia gera movimento. O movimento produz resultados. E tudo começa com um pensamento sustentado pela fé. Hoje, neste exato momento, você pode decidir algo que vai transformar sua vida. Decida que a escassez não mora mais em você. Decida que você nasceu para viver em abundância. Decida que sua mente é território fértil, porque ela é. Você é rico, rico em potencial, rico em capacidade, rico em possibilidades infinitas. Mas a pergunta é: você está disposto a assumir isso? A riqueza não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a identidade muda. E a sua mudança começa agora. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários com fé e convicção.
Eu sou rico. E se essa mensagem fortaleceu sua mente, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fortalecimento e venha orar conosco todos os dias. Porque prosperidade também se constrói em comunhão, disciplina e fé diária. Sua nova vida começa na decisão que você toma hoje. Se você continuar pensando pequeno, continuará vivendo pequeno. Essa pode ser a frase mais dura que você já ouviu, mas também pode ser a mais libertadora. Existe um princípio invisível que separa aqueles que prosperam daqueles que apenas sobrevivem: o desejo ardente e definido. Não é querer, não é torcer, não é esperar, é decidir. A maioria das pessoas diz que quer prosperar, mas no fundo aceita a mediocridade. Querem abundância, mas toleram a escassez. Querem riqueza, mas alimentam dúvidas. E dúvida é o maior sabotador da prosperidade. Quando você duvida de si mesmo, envia uma ordem silenciosa ao seu subconsciente: eu não mereço. E ele obedece. Mas quando você declara com convicção: eu nasci para prosperar, algo começa a se reorganizar dentro de você. Prosperidade exige intensidade emocional. O pensamento sozinho não basta. Ele precisa estar carregado de sentimento. Você precisa sentir a riqueza como se já fosse sua. Imagine acordar sabendo que sua vida está alinhada com abundância. Imagine tomar decisões sem medo. Imagine investir em você com confiança. Essa imagem precisa ser repetida diariamente. O mundo externo responde à sua vibração interna. Quando você pensa grande, começa a agir grande. Quando age grande, começa a colher grande. Mas há algo que poucos falam. O medo sempre aparece antes do crescimento. O medo do fracasso. O medo do julgamento. O medo de tentar novamente. Só que o medo é apenas um teste. Ele pergunta: você realmente quer prosperar ou vai voltar para a zona confortável da escassez? Prosperidade não é confortável no início. Ela exige expansão, e expansão dói. Mas é essa dor que transforma. Você precisa definir exatamente o que quer, quanto quer ganhar, que tipo de vida deseja construir, com quem quer caminhar. A mente precisa de clareza para trabalhar a seu favor. Quando o objetivo é vago, os resultados são fracos. Quando o objetivo é específico, a energia se concentra. Escreva seus objetivos, leia todos os dias, sinta como se já estivesse vivendo. Isso não é fantasia, é programação mental. Seu subconsciente é como solo fértil. Ele não questiona o que você planta, ele apenas cultiva. Se você planta escassez, ele entrega escassez. Se planta abundância, começa a criar caminhos invisíveis para realizá-la. Você pode não ver imediatamente, mas oportunidades começam a aparecer. Pessoas certas começam a aparecer. Ideias começam a fluir. Nada é coincidência, é alinhamento. Mas aqui está o segredo que muda tudo: persistência. Muitos começam motivados, poucos continuam disciplinados. A diferença entre quem sonha e quem conquista está na constância. Prosperidade não é evento, é construção diária. É acordar e reafirmar sua identidade. É agir mesmo quando não há aplausos. É continuar quando ninguém acredita. E principalmente, é acreditar quando ainda não há provas externas.
porque a prova interna vem antes da externa. Você precisa acreditar antes de ver. A maioria faz o contrário, só acredita quando vê, e por isso demora tanto. A fé é um multiplicador invisível. Quando você une desejo ardente, mais fé inabalável, mais ação constante, você cria uma força inabalável. E nesse momento, a abundância deixa de ser possibilidade e começa a se tornar destino. Mas tudo começa com uma decisão. Você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai assumir agora que nasceu para viver em prosperidade? A vida não recompensa hesitação, ela recompensa decisão. Hoje pode ser o dia em que você escolhe não voltar atrás. Hoje pode ser o dia em que você decide nunca mais pensar pequeno. Porque você não é comum. Você não nasceu para o básico. Você nasceu para construir algo grande. E o primeiro passo é assumir sua nova identidade. Se você está pronto para fortalecer essa mentalidade, escreva com convicção: eu sou milionário. E se essa mensagem fortaleceu sua mente, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fortalecimento e venha refletir conosco todos os dias. Porque prosperidade também se constrói em comunhão, disciplina e fé diária. Sua nova vida começa na decisão que você toma hoje. Preste atenção agora, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Existe uma diferença invisível entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam. Eles dominam a própria mente. A mente é o centro de comando da prosperidade. Ela pode ser sua maior aliada ou sua maior inimiga. E a verdade é que neste exato momento, você está transmitindo uma frequência. Sim, seus pensamentos são sinais. Suas emoções são energia. Suas palavras são decretos. Quando você reclama, você reforça a escassez. Quando você agradece, você ativa a abundância. Gratidão é um acelerador poderoso. Não é apenas um sentimento bonito, é uma ferramenta estratégica. Quando você agradece antes mesmo de conquistar, você envia ao seu subconsciente uma mensagem clara: eu confio, eu sei que está vindo. E confiança abre portas invisíveis. Mas existe outro segredo que poucos aplicam: a associação. Você se torna a média das pessoas com quem convive. Se você anda com pessoas que pensam pequeno, sua mente se adapta à limitação. Se anda com pessoas que falam de crescimento, oportunidades e metas, sua mente expande. Proteja sua mente como protegeria um cofre cheio de ouro. Evite conversas negativas. Evite ambientes que drenam sua energia. Evite conteúdos que reforçam medo. Alimente sua mente com visão, estratégia e fé. A riqueza exige um ambiente mental fértil. E aqui está algo profundo. Seu subconsciente trabalha 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele organiza ideias. Enquanto você descansa, ele busca soluções. Mas ele só trabalha com o material que você oferece. Se você repete diariamente que a vida é difícil, que o dinheiro é complicado, que nada dá certo, ele aceita como verdade absoluta. Mas se você afirma com emoção: eu atraio oportunidades, eu sou próspero, eu sou abundante, ele começa a buscar evidências para confirmar isso. É assim que a mente funciona. Você não precisa saber como todas as portas vão se abrir. Você precisa manter a identidade alinhada com prosperidade. Riqueza não é apenas dinheiro, é clareza, é confiança, é capacidade de decidir sem medo. E dinheiro é consequência de valor. Quando você aumenta seu valor, aumenta sua renda. Quando desenvolve habilidades, aumenta seu poder de negociação. Quando resolve problemas, se torna indispensável. Prosperidade não é mágica, é mentalidade aplicada. Mas atenção,
A mente também testa a sua fé. Haverá dias em que nada parecerá acontecer, dias em que dúvidas tentarão voltar, dias em que o passado vai sussurrar: isso não é para você. É nesse momento que você prova quem você é. Persistência é fé em movimento. Não abandone o processo só porque os resultados ainda não apareceram. A semente cresce primeiro debaixo da terra. Você não vê, mas está acontecendo. Assim também é a sua prosperidade. Você pode não enxergar agora, mas se continuar alimentando sua mente corretamente, ela floresce. E quando floresce, ninguém pode impedir. Você nasceu com criatividade, você nasceu com capacidade de aprender, você nasceu com poder de decisão. Essas são riquezas internas que muitos ignoram. O mundo não recompensa quem tem potencial, recompensa quem usa o potencial. Então, use. Estude mais, planeje melhor, haja com estratégia, se mova com propósito. A abundância não é destino aleatório, ela é resultado de alinhamento mental, emocional e prático. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sorte? Na maioria das vezes não é sorte, é preparação encontrando oportunidade. Prepare-se, porque quando sua mente está pronta, a oportunidade reconhece você. Agora pare por um segundo e imagine sua vida em abundância. Sinta, visualize, acredite. Essa imagem não é fantasia, é um anúncio do que pode se tornar real, mas só se você continuar. Se essa mentalidade já começou a mudar algo dentro de você, declare com força: eu sou abundante. E se essa mensagem fortaleceu sua mente, inscreva-se agora no canal, ative o sino para não perder nenhuma mensagem de fortalecimento e venha refletir conosco todos os dias, porque prosperidade também se constrói em comunhão, disciplina e fé diária. Sua nova vida começa na decisão que você toma hoje. O momento mais decisivo da sua vida não será quando o dinheiro chegar. Será quando você decidir quem você é. A maioria das pessoas espera prosperar para então mudar de postura. Mas a verdade é exatamente o contrário. Você muda primeiro. A prosperidade vem depois. Riqueza não é algo que você busca, é algo que você se torna. Existe uma identidade invisível que governa seus resultados. Se você se enxerga como alguém limitado, suas decisões serão limitadas. Se você se enxerga como alguém próspero, suas ações começam a refletir isso. E ação consistente cria destino. Agora, escute com atenção. Você não nasceu para viver contando moedas. Você não nasceu para viver com medo do amanhã. Você não nasceu para aceitar menos do que é capaz. Existe dentro de você uma força criadora, uma força que responde à fé, à disciplina e à determinação. Mas ela exige compromisso. Prosperidade não é um desejo passageiro, é uma decisão permanente. É acordar todos os dias e reafirmar sua visão. É agir mesmo quando ninguém está olhando. É investir em conhecimento mesmo quando o retorno ainda não apareceu. E, principalmente, é manter a fé quando o cenário externo ainda não mudou. Porque o mundo externo é apenas reflexo do interno. Se você muda sua mentalidade, sua disciplina e sua postura, o mundo começa a se reorganizar. Talvez não da noite para o dia, mas inevitavelmente. Agora, entenda algo profundo. Riqueza verdadeira começa no espírito. Quando você alinha sua mente com gratidão, propósito e fé, você ativa uma confiança diferente. Não é arrogância, é certeza. Certeza de que você está construindo algo maior. Certeza de que cada esforço tem valor. Certeza de que Deus honra quem age com propósito. Prosperidade não é apenas acumular dinheiro, é expandir impacto, é gerar valor, é abençoar outras vidas. Quanto mais você cresce, mais pode contribuir.
E quando contribuição se une à ambição saudável, a abundância flui. Mas aqui está o ponto final que muda tudo: disciplina. Muitos começam motivados, poucos permanecem comprometidos. Motivação acende a chama, disciplina mantém o fogo aceso. Se você quer prosperar de verdade, crie hábitos de prosperidade. Leia todos os dias, estude sobre finanças, planeje suas metas, declare sua visão em voz alta, ore diariamente pedindo sabedoria e direção. Sim, ore, porque fé sem ação é vazia, mas ação sem fé perde força. Quando você une mentalidade, estratégia e espiritualidade, você se torna imparável. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o marco da sua nova identidade. Você não é vítima das circunstâncias, você é criador de resultados. Você não é limitado pelo passado, você é impulsionado pelo propósito. Você não é comum, você é próspero. E a partir de agora, toda vez que surgir dúvida, lembre-se: você é rico, você é abundante, você é capaz, você é escolhido para prosperar. Mas essa identidade precisa ser declarada. Então, escreva com convicção nos comentários: eu sou próspero. E se essa mensagem fortaleceu sua mente, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fortalecimento e venha refletir conosco todos os dias, porque prosperidade também se constrói em comunhão, disciplina e fé diária. Sua nova vida começa na decisão que você toma hoje. Se você continuar pensando como pensa hoje, continuará vivendo como vive hoje. Mente do rico versus mente do pobre. Essa não é uma frase sobre dinheiro, é uma frase sobre identidade. É sobre quem você acredita que é. Existe uma diferença invisível entre aqueles que prosperam e aqueles que apenas sobrevivem. Não está na conta bancária, não está na sorte, não está nas oportunidades, está na mente. Em Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, aprendemos que toda riqueza começa com um pensamento dominante. Um pensamento repetido, alimentado, fortalecido, até virar crença, até virar ação, até virar destino. A mente do pobre pensa em sobrevivência. A mente do rico pensa em criação. A mente do pobre pergunta: e se eu perder? A mente do rico pergunta: e se eu crescer? A mente do pobre foca na escassez. A mente do rico enxerga a abundância onde ninguém vê nada. Preste atenção nisso. Prosperidade não começa no bolso, começa na decisão. A decisão de não aceitar mais viver limitado. A decisão de não culpar o governo, a família, o passado, as circunstâncias. A decisão de assumir o controle da própria história. Hill ensinava que o primeiro passo para enriquecer é o desejo ardente. Não é vontade fraca. Não é seria bom se acontecesse. É necessidade, é convicção, é fogo. A mente do rico decide antes de ver. A mente do pobre precisa ver para acreditar. Mas a verdade é essa: você nunca verá se não acreditar primeiro. A prosperidade é um estado mental, é a convicção de que o universo é abundante, que oportunidades existem, que ideias valem dinheiro, que você é capaz de gerar valor. A mente do pobre diz: dinheiro é difícil, não é para mim. Quem nasce pobre morre pobre. A mente do rico diz: eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso me tornar alguém maior do que fui ontem. E aqui está o ponto mais importante. Você não nasce com mente rica, você constrói.
Pensamentos repetidos criam crenças. Crenças criam decisões. Decisões criam hábitos. Hábitos criam resultados. Se você quer prosperidade, precisa começar mudando a conversa interna. Em vez de dizer, eu não consigo, diga, eu ainda não sei como, mas vou descobrir. Em vez de dizer, está difícil, diga, isso está me preparando. A mente do rico transforma obstáculos em degraus. A mente do pobre transforma obstáculos em muros. E sabe o que é mais poderoso? Você pode mudar agora, neste exato momento. A partir de hoje, você pode decidir pensar grande. Pode decidir que nasceu para crescer. Pode decidir que não aceita mais a mentalidade da escassez. Prosperidade é uma energia. Abundância é uma frequência. E tudo começa com a escolha consciente de assumir o controle da própria mente. Você não é vítima, você é criador. E a sua nova identidade começa com uma frase simples, mas poderosa. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu sou rico em ideias, em oportunidades, em fé. A riqueza começa dentro e depois transborda para fora. E se você decidiu mudar sua mentalidade de uma vez por todas, se inscreva agora no canal, ative o sininho e venha fortalecer sua mente todos os dias. Aqui nós não falamos apenas de dinheiro, falamos de transformação, falamos de fé, falamos de crescimento. E todos os dias teremos uma reflexão poderosa para alinhar sua mente, seu coração e sua prosperidade. Escreva agora, eu sou rico. E comece hoje a viver como a pessoa que você decidiu se tornar. O que você deseja fraco, você conquista fraco. O que você deseja com fogo, você atrai com força. A diferença entre a mente do rico e a mente do pobre não está apenas no pensamento, está na intensidade. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill revelou um princípio poderoso. Todo grande resultado começa com um desejo ardente. Não é um sonho tímido, não é uma esperança distante. É uma decisão emocionalmente carregada. A mente do pobre diz, seria bom ter mais dinheiro. A mente do rico declara, eu vou construir riqueza, é inevitável. Percebe a diferença? Um deseja, o outro decide. E decisão muda destino. Prosperidade não é acidente. Abundância não é sorte. Riqueza não é privilégio de poucos. É consequência de uma mente treinada para não desistir. A mente do pobre para quando sente medo. A mente do rico continua apesar do medo. A mente do pobre vê rejeição como fracasso. A mente do rico vê rejeição como treinamento. O desejo ardente faz você acordar mais cedo. Faz você estudar quando os outros descansam. Faz você investir quando os outros reclamam. Faz você continuar quando todos param. E aqui está algo profundo. O universo responde à intensidade. Quando você deseja algo com convicção, sua mente começa a procurar caminhos. Sua criatividade desperta. Sua percepção muda. Você começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. A mente do rico ativa o que Hill chamava de subconsciente aliado ao propósito definido. Quando você escreve sua meta, declara sua meta, visualiza sua meta, sente sua meta, você programa sua mente para agir. A mente do pobre vive no automático. A mente do rico vive com intenção. Pergunte a si mesmo agora: você quer prosperidade ou você decidiu prosperar? Existe uma diferença gigantesca. Quem quer, tenta. Quem decide, faz até dar certo. E não se trata apenas de dinheiro.
Estamos falando de abundância em todas as áreas: relacionamentos saudáveis, paz interior, saúde fortalecida, espiritualidade ativa. Prosperidade é expansão. A mente do rico entende que dinheiro é energia, e energia flui para quem gera valor. Por isso ela pergunta todos os dias: como posso servir melhor? Como posso crescer mais? Como posso me tornar alguém mais disciplinado? A mente do pobre pergunta: por que comigo? Por que é tão difícil? Por que os outros conseguem e eu não? Mas aqui está a verdade libertadora. Você pode mudar sua pergunta e mudar sua vida. Hoje, declare para si mesmo: eu não vou mais desejar pequeno. Eu não vou mais aceitar menos. Eu não vou mais viver limitado. Eu tenho um propósito. Eu tenho potencial. Eu tenho capacidade de gerar riqueza. Se você alimentar seu desejo todos os dias com fé, ação e persistência, a prosperidade deixa de ser um sonho e vira consequência. Porque a mente forte cria realidade forte. E agora eu quero que você reforce essa nova identidade. Escreva nos comentários com convicção: eu sou milionário. E se você decidiu mudar sua mentalidade de uma vez por todas, se inscreva agora no canal, ative o sininho e venha fortalecer sua mente todos os dias. Aqui nós não falamos apenas de dinheiro, falamos de transformação, falamos de fé, falamos de crescimento. E todos os dias teremos uma reflexão poderosa para alinhar sua mente, seu coração e sua prosperidade. Fale: eu sou milionário. E comece a viver hoje como a pessoa que você decidiu se tornar. Aquilo que você repete com emoção suficiente se transforma em realidade. Existe um segredo silencioso que separa definitivamente a mente do rico da mente do pobre. Não é apenas desejo, não é apenas trabalho, é fé aplicada com intenção. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill explica um princípio transformador: autossugestão. O que isso significa? Significa que você está programando sua mente todos os dias, consciente ou inconscientemente. A mente do pobre repete: eu não consigo, eu não nasci para isso, dinheiro é difícil, minha realidade é essa. E o subconsciente responde: sim, senhor, e começa a provar que isso é verdade. Mas a mente do rico entende algo poderoso. O subconsciente não questiona, ele aceita, ele executa. Se você repetir diariamente: eu sou capaz, eu atraio oportunidades, eu prospero em tudo que faço, minha vida está em expansão, seu subconsciente começa a buscar evidências disso. Você começa a agir diferente. Você começa a falar diferente. Você começa a escolher diferente. E escolhas diferentes produzem resultados diferentes. A fé não é apenas espiritual, é mental, é emocional, é energética. A mente do rico acredita antes de ver. A mente do pobre precisa ver para acreditar. Mas veja, se você só acredita depois que acontece, você sempre estará atrasado. Prosperidade exige visão antecipada. Imagine-se já vivendo a vida que deseja. Sinta a abundância, sinta a segurança, sinta a liberdade. A emoção acelera a materialização. Hill ensinava que pensamentos misturados com emoção tornam-se forças magnéticas. É por isso que pessoas negativas atraem mais problemas e pessoas confiantes atraem mais oportunidades. Você vibra aquilo que cultiva. Se você cultiva medo, colhe limitação. Se você cultiva fé,
escolhe expansão. A mente do rico protege o que entra nela, seleciona livros, seleciona conversas, seleciona amizades, seleciona ambientes. Porque ela sabe, ambiente influencia mentalidade, mentalidade influencia destino. Se você quer abundância, precisa alimentar sua mente com abundância. Escute mensagens de crescimento, leia conteúdos que elevem, afaste-se de reclamações constantes, cerque-se de pessoas que falam de soluções. A riqueza começa invisível, primeiro no pensamento, depois na palavra, depois na ação, depois no resultado. Você não está tentando se tornar rico, você está treinando sua mente para aceitar riqueza como natural. A partir de hoje, cada palavra sua precisa carregar intenção. Quando acordar, declare: hoje eu prospero. Hoje oportunidades me encontram. Hoje eu avanço. Repita até acreditar. Acredite até agir. Haja até conquistar. E lembre-se, você não foi criado para viver limitado. Você foi criado para expandir. Agora fortaleça sua nova identidade. Escreva nos comentários com convicção: eu sou abundante. E se você decidiu mudar sua mentalidade de uma vez por todas, se inscreva agora no canal, ative o sininho e venha fortalecer sua mente todos os dias. Aqui nós não falamos apenas de dinheiro, falamos de transformação, falamos de fé, falamos de crescimento. E todos os dias teremos uma reflexão poderosa para alinhar sua mente, seu coração e sua prosperidade. Fale agora: eu sou abundante, e comece hoje a viver como a pessoa que você decidiu se tornar. Riqueza não é algo que você busca, é algo que você se torna. Mente do rico versus mente do pobre. No final das contas, não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill deixa claro: o pensamento é o ponto de partida, mas a ação persistente é o que materializa a riqueza. A mente do pobre espera a motivação. A mente do rico age mesmo sem vontade. A mente do pobre depende das circunstâncias. A mente do rico cria circunstâncias. Aqui está uma verdade poderosa. Prosperidade não é um evento, é um padrão de comportamento. É disciplina quando ninguém está olhando. É estudo quando ninguém está cobrando. É persistência quando tudo parece lento. A mente do rico entende que fracasso não é derrota, é feedback. Cada erro ensina, cada queda fortalece, cada obstáculo constrói maturidade. A mente do pobre pergunta: por que isso aconteceu comigo? A mente do rico pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E é essa pergunta que muda tudo. Porque quando você assume responsabilidade, você assume poder. Você deixa de ser espectador e se torna protagonista. Prosperidade exige 3 pilares: clareza, coragem e consistência. Clareza para saber o que quer, coragem para começar, consistência para continuar. Não é sobre fazer muito por um dia, é sobre fazer um pouco todos os dias. A mente do rico constrói no longo prazo. Ela pensa em anos, não em dias. Ela entende que a abundância é fruto de decisões acumuladas. E existe algo ainda maior: espiritualidade alinhada com ação. Prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro, é paz, é propósito, é equilíbrio, é gratidão. Quando você une fé com disciplina, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que não está sozinho,
que existe uma força maior guiando seus passos, que portas se abrem quando você se posiciona. Mas lembre-se, Deus direciona, você executa. O universo inspira, você age. E agora eu quero que você entenda algo definitivo. Você não está tentando mudar sua vida. Você está mudando sua identidade. Você não está tentando ficar rico. Você está se tornando uma pessoa próspera. E pessoas prósperas pensam grande, falam com confiança, agem com disciplina, persistem até vencer. Hoje você faz uma escolha: continuar repetindo padrões antigos ou assumir uma nova identidade. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, declare com força: eu sou próspero. E se você decidiu mudar sua mentalidade de uma vez por todas, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fortalecer sua mente todos os dias. Aqui nós não falamos apenas de dinheiro, falamos de transformação, falamos de fé, falamos de crescimento. E todos os dias teremos uma reflexão poderosa para alinhar seu modo de pensar, seu coração e sua prosperidade. Escreva agora: eu sou próspero. E comece hoje a viver como a pessoa que você decidiu se tornar. Se a sua vida ainda não mudou, talvez o que precise mudar não seja o seu esforço, mas o seu pensamento. Preste atenção nisso. A prosperidade não começa no bolso, ela começa na mente. E antes de existir no mundo físico, ela precisa existir dentro de você, como uma convicção inabalável. Durante anos, pessoas buscam riqueza trabalhando mais, correndo mais, tentando mais, mas continuam presas no mesmo lugar. Não porque lhes falte capacidade, não porque lhes falte oportunidade, mas porque existem bloqueios invisíveis sabotando o fluxo da abundância. E o primeiro deles é silencioso e perigoso. Primeiro bloqueio: mentalidade de escassez. Você pode até desejar prosperidade, mas no fundo, você acredita que ela é possível para você? A mentalidade de escassez faz você pensar assim: dinheiro é difícil, rico é quem tem sorte, não nasci para isso, minha realidade sempre foi assim. Esses pensamentos parecem inocentes, mas são decretos. E como ensina Napoleon Hill em sua filosofia sobre o poder do pensamento, aquilo que você aceita como verdade em sua mente começa a moldar sua realidade. Prosperidade não é apenas ter dinheiro, é viver com consciência de abundância. É acreditar que há oportunidades suficientes. É entender que o universo não é limitado e que você não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. Mas existe algo ainda mais poderoso do que acreditar: é agradecer antes de receber. A gratidão é a prova de fé antecipada. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, você envia ao seu subconsciente uma mensagem clara: eu já sou digno. E quando sua mente aceita que você é digno, ela começa a buscar caminhos, ideias, conexões e oportunidades alinhadas com essa nova identidade. Prosperidade é identidade. Se você se vê como alguém que luta, sua mente cria luta. Se você se vê como alguém que prospera, sua mente cria caminhos. E aqui está uma verdade profunda: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita que merece. Enquanto houver culpa por querer crescer, enquanto houver vergonha de desejar riqueza, enquanto você achar que prosperar é egoísmo,
você continuará bloqueando o fluxo da abundância. Dinheiro não é vilão, ele é amplificador. Nas mãos certas, ele constrói sonhos, ajuda famílias, transforma vidas, honra a Deus, cria impacto. Prosperidade não é apenas acumular, é expandir. Mas para expandir, você precisa quebrar a primeira prisão, a escassez mental. Comece hoje a treinar sua mente. Ao acordar, diga: eu sou grato pelo dinheiro que está vindo. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem. Eu sou grato pela prosperidade que já está a caminho. Não importa a sua situação atual, importa a sua direção mental. A mente humana é como um terreno fértil. Se você planta medo, colhe limitação. Se você planta fé e gratidão, colhe abundância. E isso nos leva ao próximo bloqueio, que muitas vezes anda de mãos dadas com a escassez. Mas antes de avançarmos, comente agora: eu sou próspero. E escreva isso com convicção, porque toda transformação começa com uma declaração. Escreva como quem declara o próprio destino. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. O maior ladrão da sua riqueza não está no mercado, está dentro da sua mente. Existe um inimigo invisível que destrói sonhos antes mesmo de eles nascerem. Ele não faz barulho, não avisa quando chega, mas paralisa decisões, sufoca ideias e congela oportunidades. O nome dele é medo. Segundo bloqueio: medo do fracasso e do sucesso. Sim, do sucesso também. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas no fundo têm medo do que a prosperidade exige. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de tentar e não conseguir, medo de crescer e ser julgado, medo de perder pessoas pelo caminho. Napoleon Hill ensinava que o medo é apenas um estado mental, e estados mentais podem ser controlados e transformados. O medo não é real no sentido físico, ele é uma construção da imaginação. E aqui está algo poderoso. A mesma imaginação que cria o medo pode criar a fé. Prosperidade exige decisão, e decisão exige coragem. A maioria das pessoas vive esperando segurança total para agir. Mas segurança absoluta não existe. O que existe é fé aplicada. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa dar o primeiro passo. O medo do fracasso faz você adiar. Adiar faz você estagnar. Estagnar cria frustração. E frustração reforça a ideia de incapacidade. É um ciclo. Mas existe outro ciclo, muito mais poderoso. Ação gera experiência. Experiência gera confiança. Confiança gera resultados. Resultados fortalecem sua identidade de prosperidade. E existe um detalhe profundo. Muitas pessoas não têm medo de fracassar. Têm medo de vencer. Porque vencer exige responsabilidade, exige crescer, exige sair do ambiente comum, exige deixar a zona de conforto. Prosperidade não combina com acomodação. Se você quer abundância, precisa aceitar a expansão. E expansão dói. Dói mudar hábitos, dói acordar mais cedo. Dói estudar enquanto outros descansam. Dói investir enquanto outros gastam.
mas a dor do crescimento é temporária. A dor do arrependimento é permanente. A fé é o antídoto do medo. E fé não é apenas acreditar em algo maior. É acreditar em você como instrumento dessa grandeza. Quando você declara, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou preparado, você está reprogramando o seu subconsciente. E o subconsciente não distingue realidade de repetição. Repita coragem, e você se tornará corajoso. Repita prosperidade, e sua mente começará a agir como alguém próspero. A gratidão novamente entra como força transformadora. Seja grato até pelos desafios, porque eles são treinamento. Cada dificuldade que você enfrentou até hoje não foi punição, foi preparação. Você não está atrasado, você está sendo moldado. Mas chega um momento em que você precisa escolher: vai continuar vivendo no piloto automático do medo ou vai assumir o controle do seu destino? Prosperidade é escolha diária, é disciplina emocional, é fé prática. E existe um terceiro bloqueio mais comum do que você imagina, que faz pessoas talentosas permanecerem invisíveis para as oportunidades. Mas antes de avançarmos, comente agora com força e convicção: eu sou abundante. Escreva como quem assume uma nova identidade. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer resultado parecerá suficiente, e qualquer obstáculo parecerá definitivo. Existe um bloqueio silencioso que impede milhares de pessoas de prosperarem. E ele não está na falta de talento, não está na falta de oportunidade, está na falta de definição. Terceiro bloqueio: ausência de propósito definido. Napoleon Hill ensinava que todo grande enriquecimento começa com um propósito claro e ardente. Não um desejo fraco, não um seria bom ser, mas uma decisão firme. Você sabe exatamente quanto quer ganhar? Você sabe exatamente como quer viver? Você sabe qual impacto quer causar? Ou você apenas quer melhorar de vida? Prosperidade exige direção. Imagine um navio poderoso, com um motor forte, estrutura resistente, mas sem rota definida. Ele pode navegar por anos e nunca chegar a lugar algum. Assim é a vida de quem não define metas claras. O universo responde à clareza. Sua mente responde à precisão. Quando você diz, eu quero prosperar, isso é genérico. Mas quando você diz, eu vou construir uma vida abundante com liberdade financeira, ajudando pessoas e honrando meus valores, isso cria direção. Clareza gera foco. Foco gera energia concentrada. Energia concentrada gera resultado. E aqui entra um princípio poderoso. Seu subconsciente trabalha 24 horas por dia, mas ele precisa de instruções específicas. Se você não define metas, ele trabalha para manter o que já existe. E manter o que já existe raramente cria prosperidade. Agora entenda algo profundo. Prosperidade não é apenas dinheiro, é alinhamento. Quando o seu propósito está alinhado com seus valores, quando o seu desejo está alinhado com sua fé,
Quando sua meta está alinhada com sua identidade, você entra em estado de expansão. Mas muitas pessoas têm medo de definir metas grandes, porque metas grandes exigem uma nova versão de si mesmo. Você não conquista a prosperidade permanecendo a mesma pessoa. Você evolui e a prosperidade acompanha. E aqui entra novamente a gratidão. Gratidão não é passividade, é combustível. Quando você agradece pelo que já tem, você fortalece sua base emocional. E quando sua base emocional é forte, você suporta o processo da construção. Propósito sem gratidão gera ansiedade. Gratidão sem propósito gera acomodação. Mas propósito mais gratidão gera abundância consciente. Agora reflita. Você está vivendo por reação ou por decisão? Está esperando circunstâncias melhorarem ou está construindo o caminho? Existe ainda um quarto bloqueio, talvez o mais perigoso de todos, porque ele faz você começar e nunca terminar. Mas antes de avançarmos, comente agora com fé: eu sou milionário. Mesmo que ainda não esteja no extrato, precisa estar primeiro na identidade. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. O que você faz todos os dias está decidindo se você será comum ou extraordinário. Existe um bloqueio que destrói sonhos silenciosamente. Ele não grita, não aparece como medo intenso, não se apresenta como dúvida evidente. Ele se disfarça de "depois eu faço". Quarto bloqueio: falta de disciplina e persistência. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e parou no meio do caminho? Quantas ideias incríveis ficaram apenas na intenção? Prosperidade não é construída na empolgação, ela é construída na constância. Napoleão Hill ensinava que a persistência é o divisor entre o fracasso temporário e o sucesso definitivo. A maioria das pessoas desiste na primeira dificuldade e depois conclui que não era para mim. Mas não é sobre destino, é sobre decisão sustentada. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É acordar quando o corpo pede mais 5 minutos. É estudar quando a mente quer distração. É investir quando o impulso quer gastar. É continuar quando ninguém está vendo. Prosperidade ama a constância. Abundância respeita compromisso. E aqui está algo poderoso. Seu futuro não é criado em grandes momentos. Ele é criado em pequenas ações repetidas diariamente. Um hábito constrói riqueza. Um hábito constrói saúde. Um hábito constrói caráter. Se você quer mudar sua vida financeira, emocional e espiritual, mude sua rotina. Mas existe algo ainda mais profundo. Disciplina sem propósito cansa. Disciplina sem fé esgota. Disciplina sem gratidão se torna pesada. Por isso, a tríade da prosperidade é clareza, fé e ação constante. E nunca se esqueça: prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é ter paz enquanto constrói, é ter gratidão enquanto cresce, é ter consciência de que você é instrumento de algo maior. Você não nasceu para sobreviver contando moedas. Você nasceu para prosperar multiplicando talentos. E toda manhã é uma nova oportunidade de declarar: hoje eu ajo como alguém próspero. Hoje eu penso como alguém abundante. Hoje eu sou grato antes mesmo de receber. Porque gratidão abre portas invisíveis. E quando você ora, agradece, visualiza e age,
você alinha mente, espírito e ação. Prosperidade não é sorte, é construção mental, emocional e prática. Agora a decisão é sua. Vai continuar adiando ou vai assumir a identidade de alguém que prospera? Comente agora com convicção. Eu sou rico. Escreva como quem declara o próprio destino. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Você pode ter fé, mas se estiver cercado por dúvida todos os dias, sua força enfraquece. Existe um bloqueio que muitas pessoas ignoram, mas que age silenciosamente contra sua prosperidade. Quinto bloqueio: influências negativas e ambiente limitador. Ninguém prospera sozinho, mas também ninguém prospera cercado por mentalidade pequena. Você pode ter sonhos grandes, mas se todos ao seu redor repetem, isso é impossível. Ninguém fica rico honestamente. Para que tentar? Se contenta com o que você já tem. Essas frases começam a infiltrar na sua mente, e como ensinado nos princípios do sucesso, a mente humana é altamente sugestível. Você se torna a média das conversas que ouve, a média das ideias que consome, a média das expectativas que aceita. Prosperidade exige proteção mental. Se você alimenta sua mente com notícias negativas o dia inteiro, com pessoas pessimistas, com críticas constantes, sua energia diminui, e energia baixa não sustenta a abundância. Ambiente não é só físico, é emocional, é digital, é espiritual. Quem você segue? O que você assiste? O que você escuta diariamente? Você pode não perceber, mas tudo isso está programando seu subconsciente. E se você quer prosperidade, precisa se cercar de mentalidade de crescimento. Busque pessoas que falem de possibilidades, conteúdos que expandam sua visão, ambientes que desafiem sua evolução. Isso não significa abandonar todos, significa fortalecer sua identidade. Quando sua mentalidade estiver sólida, você influencia o ambiente. Mas enquanto ela está em construção, o ambiente influencia você. Prosperidade ama a associação positiva. Grandes resultados nascem de alianças estratégicas, conversas elevadas, mentorias, comunhão com pessoas que também buscam crescer. E aqui entra novamente a gratidão. Seja grato pelas pessoas certas que já estão no seu caminho e declare que novas conexões alinhadas estão chegando. Porque quando você eleva seu padrão interno, seu ambiente começa a mudar. Mas existe ainda um sexto bloqueio, um bloqueio que prende até pessoas talentosas e determinadas. Antes de avançarmos, comente agora: eu sou abençoado e próspero. Escreva com convicção, porque você está elevando seu padrão. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Não é o mundo que está te impedindo. Às vezes é a versão antiga de você lutando para sobreviver. Existe um bloqueio profundo, silencioso, emocional. Ele não aparece como medo explícito. Ele se manifesta como procrastinação, como desculpas sofisticadas, como cansaço constante, como não é o momento certo. Sexto bloqueio: autossabotagem e crenças enraizadas. Você diz que quer prosperar,
Mas quando surge uma oportunidade, você hesita. Você diz que quer crescer, mas quando precisa investir em você, você adia. Isso não é falta de capacidade, é conflito interno. Muitas pessoas carregam crenças formadas na infância. Dinheiro é sujo, rico é arrogante, nossa família sempre foi simples, isso não é para gente como nós. Essas frases criam um teto invisível e toda vez que você começa a ultrapassar esse teto, seu subconsciente puxa você de volta para o nível que considera seguro. A mente busca coerência com a identidade. Se no fundo você acredita que não merece prosperar, você vai encontrar formas inconscientes de bloquear seu crescimento. Prosperidade exige atualização de identidade. Você precisa deixar morrer a versão que se conformava, a versão que se limitava, a versão que tinha medo de brilhar. Porque a abundância não combina com autopunição. Talvez você carregue culpa por querer mais. Talvez ache que desejar riqueza é egoísmo. Talvez tema ser julgado. Mas entenda, desejar prosperar não é ganância, é expansão. Quando você cresce financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, você amplia seu impacto. A autossabotagem nasce da incoerência interna. Você ora pedindo prosperidade, mas pensa, isso não vai acontecer comigo. Você agradece, mas duvida, e essa dúvida cria bloqueio energético. Por isso, a fé precisa ser acompanhada de decisão. Declare diariamente: eu mereço prosperar. Eu sou digno de abundância. Eu sou instrumento de prosperidade. Repita até que sua mente aceite. O subconsciente aprende por repetição e emoção. Coloque emoção na sua declaração. Sinta-se próspero antes de ser. Gratidão antecipada dissolve autossabotagem. Porque quando você agradece com convicção, você assume que já é realidade em construção. E existe ainda o último bloqueio, talvez o mais sutil, mas que determina quem realmente alcança prosperidade duradoura. Antes de irmos para ele, comente agora com força: eu sou digno da prosperidade. Escreva como quem quebra um teto invisível. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Não é suficiente desejar. Não é suficiente acreditar. É preciso agir como se já fosse realidade. Existe um último bloqueio. Ele é sutil, ele é espiritual, ele é decisivo. Sétimo bloqueio: falta de fé aplicada. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas vivem dominadas pela dúvida. Dizem que acreditam na prosperidade, mas falam como quem já desistiu. Dizem que confiam, mas agem com medo. Fé não é sentimento. Fé é postura. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser cultivado por repetição consciente. Você constrói fé da mesma forma que constrói músculos, treinando diariamente. Fé aplicada é orar e agir, agradecer e se mover, visualizar e executar. Não adianta apenas declarar: eu quero prosperar. É preciso viver como alguém que já decidiu prosperar. Isso significa organizar suas finanças, aprender continuamente, cuidar da sua energia, honrar compromissos, manter disciplina
mesmo sem aplausos. Fé verdadeira elimina a desculpa, porque quando você realmente acredita, você encontra meios. Quando você duvida, você encontra obstáculos. Prosperidade é alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Se você pensa grande, mas fala pequeno e age com medo, existe incoerência. Mas quando você pensa com abundância, fala com gratidão, age com disciplina, o fluxo começa. E aqui está algo poderoso. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a certeza nasce. Quando você sente dentro de você, é questão de tempo. Essa convicção muda sua postura, muda sua energia, muda suas decisões. E decisões consistentes mudam destino. Mas existe algo ainda mais profundo. Prosperidade sem espiritualidade vira arrogância. Espiritualidade sem ação vira ilusão. Você precisa dos dois. Gratidão diária mantém seu coração alinhado. Ação diária mantém seus resultados em crescimento. Por isso, todos os dias declare: eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou instrumento de prosperidade. Eu agradeço pelo que já está a caminho. Faça disso um ritual. Ore todos os dias. Fortaleça sua mente todos os dias. Alimente sua fé todos os dias. Porque a mente que ora com convicção e age com disciplina se torna imparável. Agora declare seu novo padrão. Comente com convicção: eu sou rico, abundante e próspero. E se essa mensagem despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber cada conteúdo que fortalece sua mentalidade e venha refletir conosco todos os dias. Porque prosperidade é construída diariamente. E a sua nova vida começa agora. Se eu te dissesse que a riqueza já começou na sua vida, mas você ainda não percebeu, respire fundo agora. Existe um momento na vida de todo homem em que ele para de pedir permissão para prosperar e começa a declarar que nasceu para a abundância. Hoje é esse momento. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Há uma força maior conduzindo sua consciência para um novo nível. A prosperidade não é sorte. A abundância não é privilégio de poucos. A riqueza é consequência de uma mente treinada para acreditar antes de ver. Grandes homens entenderam isso. Eles compreenderam que tudo começa com um pensamento dominante. Um pensamento que se repete até se tornar crença, e uma crença que se torna ação. E a ação, inevitavelmente, se torna resultado. Mas antes de falar de dinheiro, antes de falar de conquistas, precisamos falar de algo ainda mais poderoso: gratidão. A verdadeira prosperidade começa quando você para de reclamar do que falta e começa a agradecer pelo que já existe. A mente grata se expande, a mente grata cria oportunidades, a mente grata atrai pessoas certas, a mente grata enxerga caminhos onde outros só veem obstáculos. Quando você acorda e diz: obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades, obrigado até pelos desafios, você está enviando um comando ao universo: eu estou pronto para mais. A abundância não é apenas dinheiro na conta, é paz na alma, é confiança no olhar, é segurança nas decisões, é saber que mesmo quando tudo parece incerto, você continua avançando. Existe uma lei invisível operando agora mesmo na sua vida.
aquilo que ocupa sua mente com intensidade e emoção cresce. Se você pensa escassez, verá escassez. Se você pensa medo, encontrará medo. Mas se você decide pensar prosperidade, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você começa a perceber ideias, você começa a enxergar oportunidades escondidas, você começa a atrair conexões estratégicas, porque sua vibração mudou. Prosperidade é estado mental antes de ser estado financeiro. E eu quero que você entenda algo profundo. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. A sua história não termina na limitação. Sua história começa na decisão. Decisão de acreditar, decisão de agir, decisão de manter fé, mesmo quando ninguém mais acredita. Riqueza verdadeira nasce do desejo ardente, um desejo tão forte que não aceita negociação. Um desejo que queima por dentro e diz: eu vou conseguir. Mas atenção, desejo sem fé é frustração. Desejo com fé é combustível. E fé não é apenas acreditar em algo externo, é confiar na força que já existe dentro de você. Quando você declara a abundância, seu subconsciente começa a trabalhar como um aliado silencioso. Ele começa a organizar pensamentos, atitudes e comportamentos alinhados com o sucesso. Você começa a agir diferente. Você começa a falar diferente. Você começa a se posicionar diferente. E o mundo responde. Não é mágica, é mentalidade. Hoje você inicia uma nova programação interna. Repita mentalmente: eu sou grato pelo que tenho. Eu sou grato pelo que está chegando. Eu sou grato até pelo que ainda não vejo. A gratidão abre portas invisíveis. A gratidão remove bloqueios internos. A gratidão elimina o medo da escassez. E quando o medo vai embora, a abundância encontra espaço para entrar. A abundância não precisa ser perseguida desesperadamente. Ela precisa ser permitida. Permita-se crescer, permita-se ganhar mais, permita-se viver melhor, permita-se prosperar sem culpa. Você não precisa diminuir sua luz para que outros se sintam confortáveis. Você nasceu para brilhar. E quando você prospera, você inspira. Quando você prospera, você ajuda. Quando você prospera, você transforma gerações. Essa é apenas a primeira chave. A chave da consciência, a chave da gratidão, a chave da decisão. Agora eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Escreva aqui nos comentários com fé e convicção: eu sou próspero. Não escreva por escrever. Sinta cada palavra. Declare como uma decisão. Afirme como uma verdade que está nascendo dentro de você. Quando você escreve, você reforça. Quando você declara, você assume. Quando você assume, você começa a se tornar. E a partir de hoje, volte aqui todos os dias para fortalecer sua mente, alimentar sua fé e lembrar quem você está decidindo ser. A prosperidade começa na consciência e você acabou de abençoar. A maioria das pessoas deseja ser rica, mas poucas estão dispostas a decidir ser rica. Existe uma diferença brutal entre querer e decidir. Querer é fraco, decidir é definitivo. A prosperidade começa quando o desejo deixa de ser um sonho distante e se transforma em um compromisso inegociável. Não é apenas "seria bom ganhar mais dinheiro",
Eu escolho construir riqueza. Não é apenas, quem sabe um dia, eu começo agora. O desejo ardente é a força que move o invisível. Quando um homem define claramente quanto quer ganhar, onde quer chegar e quem deseja se tornar, sua mente começa a buscar caminhos. Seu subconsciente se transforma em um radar de oportunidades. Mas atenção, desejo precisa de clareza. Quanto você quer ganhar? Que tipo de vida você quer viver? Que impacto quer causar? Que legado quer deixar? A riqueza não nasce da confusão, ela nasce da definição. Feche os olhos por um momento e imagine sua vida abundante. Você acorda com tranquilidade, seu corpo está leve, sua mente está confiante, suas contas estão pagas, seus investimentos crescem, sua família está segura, seu tempo é seu. Sinta isso como se já fosse real, porque a mente não distingue completamente o que é imaginado com emoção intensa do que é vivido. Quando você visualiza com fé e convicção, você começa a criar uma realidade interna que antecede a realidade externa. E aqui está uma verdade poderosa. O mundo recompensa quem sabe exatamente o que quer. A indecisão gera estagnação. A clareza gera movimento. Homens que prosperam têm um propósito maior do que apenas dinheiro. O dinheiro é consequência. A verdadeira força vem de algo mais profundo: contribuição. Quando seu desejo inclui crescimento pessoal, impacto positivo e expansão da sua capacidade, a riqueza encontra justificativa para se manifestar. Agora, eu quero que você entenda algo essencial. Você precisa alimentar esse desejo todos os dias. Não basta ouvir uma vez. Não basta sentir motivação por algumas horas. É preciso repetir, é preciso declarar, é preciso reafirmar. Afirmações são sementes lançadas no solo do subconsciente. E o subconsciente não discute, ele executa. Se você repete diariamente: eu sou abundante, eu sou capaz, eu atraio oportunidades, eu gero riqueza, sua mente começa a procurar provas disso, e você começa a agir como alguém que já está a caminho da prosperidade. Porque identidade vem antes do resultado. Você não fica rico e depois se sente rico. Você se sente rico, pensa como rico, age como rico, e então os resultados aparecem. A riqueza é uma extensão da identidade. Por isso, a pergunta não é: como eu vou ganhar dinheiro? A pergunta é: quem eu preciso me tornar para merecer e sustentar a riqueza? Disciplina, persistência, foco, coragem. Essas qualidades constroem fortunas invisíveis antes das visíveis. E haverá desafios, haverá dias difíceis, haverá dúvidas. Mas quem tem desejo ardente não negocia com o fracasso. Apenas ajusta a estratégia e continua. A prosperidade não é uma linha reta, é uma jornada de crescimento constante. E cada obstáculo superado fortalece sua confiança. Cada meta alcançada aumenta sua fé. Cada pequena vitória alimenta sua convicção. Você está construindo algo maior do que dinheiro. Você está construindo mentalidade. Você está construindo caráter. Você está construindo destino. Hoje, declare seu compromisso com a riqueza. Não como ganância, mas como expansão. Não como ego, mas como evolução. Não como obsessão vazia, mas como missão. Você merece prosperar. Você nasceu com potencial ilimitado. Sua mente é um instrumento poderoso. Seu futuro está esperando sua decisão. E sinta essa identidade se fortalecendo dentro de você. Se eu te disse: agora eu quero que você transforme esse desejo em compromisso. Não deixe essa mensagem terminar como apenas mais uma inspiração passageira. Escreva agora nos comentários com decisão: eu sou abundante. Escreva como quem assume um contrato com o próprio destino.
Escreva como quem decidiu parar de desejar e começar a construir. Quando você declara publicamente, você fortalece sua identidade. Quando você assume abundância, sua mente começa a procurar provas disso. E a partir de hoje, todos os dias, relembre sua meta. Visualize sua vida próspera. Alimente seu desejo. Reforce sua decisão. A riqueza responde à clareza. E você acabou de escolher ser claro sobre quem está se tornando. E não esqueça, amanhã tem mais. Agora é o momento de selar essa nova identidade. Não apenas ouça, declare. O que você repete para si mesmo em silêncio está construindo sua fortuna ou sua limitação? Preste atenção nisso. Todos os dias você está afirmando algo, mesmo quando não percebe. Quando diz "está difícil", você afirma dificuldade. Quando diz "nunca dá certo para mim", você afirma fracasso. Quando diz "eu não consigo", você programa incapacidade. Mas quando você entende o poder da autossugestão, tudo muda. A mente humana é um campo fértil e toda palavra carregada de emoção é uma semente. A fé não nasce pronta. Ela é construída pela repetição emocionalizada de pensamentos positivos. Repita algo com emoção suficiente e isso se torna crença. Transforme crença em ação e isso se torna realidade. A maioria das pessoas vive no automático. Você não. Você está aqui porque decidiu reprogramar sua mente. A fé verdadeira não é esperar que algo aconteça. É agir como se já estivesse acontecendo. É caminhar com postura de quem sabe que vai vencer. É falar com segurança de quem já decidiu prosperar. É manter a calma, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque você sabe que estão a caminho. O subconsciente trabalha 24 horas por dia. Ele não dorme, ele não questiona, ele não duvida. Ele apenas executa o que você mais repete com emoção. Se você repetir medo, ele cria situações que confirmam medo. Se você repetir escassez, ele cria padrões de escassez. Mas se você repetir prosperidade com convicção, ele começa a alinhar tudo a favor. Ideias surgem, intuições aparecem, encontros estratégicos acontecem, decisões mais inteligentes são tomadas. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. Isso não é coincidência, é sintonia mental. Existe uma força poderosa chamada foco. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida cresce. Se você alimenta fé, a fé cresce. E quando a fé cresce mais do que o medo, a abundância se torna inevitável. Mas existe um ponto crucial: persistência. Muitas pessoas começam animadas. Poucas continuam quando as dificuldades aparecem. A riqueza não é construída na empolgação. Ela é construída na consistência. Nos dias bons e nos dias difíceis. Nos dias de vitória e nos dias de aprendizado. Persistência é a ponte entre o desejo e a conquista. Cada vez que você escolhe continuar, você fortalece sua identidade de vencedor. E identidade é tudo. Você não está apenas tentando ganhar dinheiro. Você está se tornando um homem próspero. Um homem que honra compromissos. Um homem que enfrenta desafios. Um homem que não se vitimiza. Um homem que cria oportunidades. Feche os olhos por um instante. Imagine sua mente como uma fortaleza. Nenhuma palavra negativa entra sem sua permissão. Nenhuma dúvida se instala sem ser questionada.
Você é o guardião de seus pensamentos. E a partir de hoje, você escolhe pensamentos que constroem riqueza. Repita internamente: eu confio no processo. Eu confio na minha capacidade. Eu confio que a prosperidade está se manifestando. Eu ajo todos os dias como alguém destinado ao sucesso. Sinta isso. Sinta a energia da certeza substituindo a ansiedade. A fé elimina a pressa. A convicção elimina o desespero. A clareza elimina o medo. Você está construindo algo sólido. E mesmo que o mundo ainda não o veja, você sabe, você sente, você acredita. Escreva com força nos comentários: eu sou milionário. Não importa a sua realidade atual, importa a mentalidade que você decide construir a partir de agora. Quando você afirma com emoção, você reprograma seu subconsciente. Quando você repete diariamente, você fortalece sua fé. E quando sua fé cresce mais do que o medo, nada pode parar você. Volte aqui todos os dias, repita suas afirmações, reflita sobre suas atitudes, alinhe seus pensamentos com seu futuro. A identidade precede o resultado. E hoje você está escolhendo quem vai se tornar. A riqueza não é algo que você persegue, é algo que você se torna. Guarde isso. O mundo não paga você pelo que você deseja. Ele paga você por quem você é, pelo valor que você gera, pela mentalidade que você sustenta, pela energia que você transmite. A prosperidade verdadeira começa quando você deixa de agir como alguém que quer ficar rico e passa a agir como alguém que está construindo riqueza todos os dias. Existe uma diferença silenciosa, mas gigantesca entre esses dois estados. O homem que quer riqueza, espera. O homem que é próspero, age. Ele estuda quando ninguém vê. Ele trabalha quando outros reclamam. Ele economiza quando outros gastam impulsivamente. Ele investe quando outros têm medo. Ele aprende com erros em vez de se vitimizar. Prosperidade é responsabilidade. Riqueza exige maturidade emocional, exige controle, exige visão de longo prazo. E aqui está algo que poucos entendem. Você precisa aprender a se sentir grato antes da conquista, a se sentir realizado antes do resultado, a se sentir abundante antes do dinheiro. Gratidão não é consequência da riqueza, ela é causa. Quando você acorda e declara: eu sou grato pela prosperidade que está crescendo na minha vida, seu cérebro começa a procurar provas disso. Você percebe pequenas vitórias, reconhece oportunidades, valoriza conexões, toma decisões mais estratégicas. A mente grata se torna uma mente inteligente financeiramente. E existe um hábito simples que transforma destinos: reflexão diária. Todos os dias, antes de dormir, pergunte-se: hoje eu agi como um homem próspero? Hoje eu dei um passo na direção da minha abundância? Hoje eu alimentei fé ou alimentei medo? E então reafirme suas metas, visualize seus objetivos, sinta a emoção da conquista, agradeça como se já estivesse acontecendo. Isso cria coerência interna e coerência cria poder. Você não pode pensar escassez e esperar riqueza. Não pode reclamar o dia inteiro e desejar prosperidade. Não pode duvidar de si mesmo e esperar grandes resultados. Sua mente precisa estar alinhada com seu destino. A abundância começa no invisível, mas ela inevitavelmente se manifesta no visível. E quando ela se manifesta, não é por acaso, é porque você sustentou a identidade correta por tempo suficiente. Agora eu quero que você imagine sua vida daqui a alguns anos. Você mais confiante, mais seguro, financeiramente estável, investindo, crescendo, ajudando outras pessoas,
inspirando sua família, construindo legado. Essa versão futura já existe como potencial. Ela só precisa da sua disciplina diária. Não é sobre motivação momentânea, é sobre prática constante. Afirmações diárias, gratidão diária, ação diária, reflexão diária. Todos os dias, sem exceção. Porque homens extraordinários não vivem de impulso, vivem de consistência. E hoje você decidiu ser diferente. Hoje você decidiu elevar seu padrão. Hoje você decidiu pensar grande. Hoje você decidiu enriquecer por dentro para prosperar por fora. Agora escreva com convicção: eu sou rico. E a partir de hoje, declare isso todos os dias, de manhã, à noite, em silêncio, em voz alta, com emoção. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente dentro do peito, se você decidiu elevar sua mentalidade, inscreva-se no canal agora. Ative o sino para receber todas as mensagens de prosperidade e volte aqui todos os dias para fortalecer sua mente. A riqueza começa na decisão e você acabou de decidir. Repita, acredite, haja e reflita todos os dias. Sua abundância já começou. Pare por um momento. Respire fundo e me responda em silêncio. E se a vida que você deseja já estivesse esperando apenas uma mudança na sua mente? A verdade que poucas pessoas percebem é que toda riqueza começa primeiro no pensamento. Antes de existir na conta bancária, antes de aparecer nas oportunidades e antes de transformar sua realidade, ela nasce dentro da sua mente. Grandes pensadores do sucesso sempre ensinaram isso. Quem pensa grande, vive grande. Quem pensa pequeno, limita o próprio destino. Existe um princípio poderoso que transforma vidas. Aquilo que você alimenta na mente, cresce na sua realidade. Se você alimenta medo, a escassez cresce. Se você alimenta dúvidas, as oportunidades desaparecem. Mas quando você começa a nutrir prosperidade, abundância e fé em si mesmo, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente passa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Foi exatamente isso que grandes homens de sucesso descobriram ao longo da história. O pensamento é a semente da riqueza. Mas existe algo ainda mais profundo. Uma verdadeira mentalidade milionária não se resume apenas ao dinheiro. Ela começa no cuidado com a própria vida. Uma mente próspera habita um corpo saudável. Por isso, a primeira riqueza que você deve cultivar é a sua energia, sua saúde e sua disciplina diária. Quando você acorda cedo, quando alimenta seu corpo com equilíbrio, quando fortalece sua mente com pensamentos de crescimento, você está silenciosamente construindo a base da abundância. A prosperidade não aparece por acaso. Ela nasce da clareza de propósito, da fé inabalável e da decisão firme de nunca aceitar uma vida limitada. Todos os dias ao acordar, diga para si mesmo: eu fui criado para crescer. Eu fui criado para prosperar. Eu fui criado para viver em abundância. Porque no momento em que sua mente aceita isso como verdade, o universo começa a reorganizar as oportunidades ao seu redor. A mudança começa dentro. E quando ela começa, nada pode parar alguém que decidiu prosperar. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: eu sou próspero.
Ao declarar isso, você começa a reprogramar sua mente para a abundância. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar todos os dias para refletir conosco sobre prosperidade, crescimento e transformação de vida. Porque uma mente forte se constrói todos os dias. Agora, deixe essa verdade penetrar profundamente na sua mente. Tudo aquilo que você repete diariamente acaba se tornando sua realidade. Se uma pessoa repete pensamentos de medo, ela fortalece o medo. Se repete pensamentos de escassez, ela fortalece a escassez. Mas quando alguém decide conscientemente alimentar pensamentos de riqueza, saúde, prosperidade e crescimento, algo poderoso começa a acontecer dentro dela. Essa é uma das grandes chaves da mentalidade milionária. Não é apenas desejar riqueza, é treinar a mente para acreditar nela todos os dias. Grandes realizadores da história tinham algo em comum: uma convicção inabalável de que nasceram para prosperar, mesmo quando tudo parecia difícil, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Eles entendiam que a mente é como um jardim. Se você não plantar prosperidade, a escassez cresce sozinha. Por isso, todos os dias, plante pensamentos como estes: eu sou capaz, eu sou disciplinado, eu atraio oportunidades, eu vivo com saúde, energia e abundância. Porque a prosperidade verdadeira também se manifesta no corpo, na mente e na forma como você vive sua vida. Uma pessoa com mentalidade milionária valoriza o movimento, cuida da alimentação, preserva sua energia e protege sua mente de pensamentos negativos. Ela sabe que riqueza não é apenas acumular dinheiro, mas viver com vitalidade, liberdade e propósito. E quando você começa a viver assim, quando sua mente se fortalece, quando sua disciplina cresce, quando sua saúde melhora, você passa a vibrar em uma frequência diferente. E nessa frequência, as oportunidades começam a aparecer. As ideias surgem, as portas se abrem, as conexões certas aparecem. Tudo começa a se alinhar, porque o mundo sempre responde à força da mente que se recusa a aceitar uma vida pequena. Então, a partir de hoje, lembre-se: você não nasceu para sobreviver, você nasceu para prosperar. E cada pensamento positivo, cada atitude disciplinada e cada escolha saudável que você faz está construindo sua verdadeira riqueza. Agora faça algo poderoso. Escreva nos comentários: eu sou milionário. Ao declarar isso, você começa a programar sua mente para o sucesso, a prosperidade e a abundância. E se você quer continuar fortalecendo sua mentalidade todos os dias, inscreva-se no canal, ative o sininho e volte aqui diariamente para momentos de reflexão que podem transformar sua vida. Porque uma mente milionária é construída todos os dias. Pare por um instante e responda com honestidade. E se a única coisa entre você e a prosperidade que deseja fossem apenas alguns pensamentos silenciosos que vivem dentro da sua mente? Muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando duro, correndo atrás de oportunidades, tentando melhorar de vida, mas continuam presas no mesmo lugar. Não porque lhes falte capacidade, inteligência ou coragem, mas porque existem pensamentos invisíveis que bloqueiam a abundância. Grandes ensinamentos sobre prosperidade mostram que tudo começa na mente. Antes de qualquer riqueza existir no mundo físico, ela nasce primeiro como uma ideia, uma convicção, uma visão clara dentro da mente de alguém. A mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta com frequência, cresce. Se você planta medo, colhe escassez.
Se você planta dúvida, colhe limitações. Mas quando você planta fé, prosperidade e visão, você começa a colher oportunidades, crescimento e abundância. O primeiro pensamento que bloqueia a riqueza é acreditar que prosperidade é para poucos. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como dinheiro é difícil, riqueza não é para gente comum, quem é rico teve sorte. Essas frases parecem inocentes, mas elas se transformam em programações mentais profundas. Quando alguém acredita que a riqueza pertence apenas a um pequeno grupo de pessoas, o próprio subconsciente começa a rejeitar oportunidades. É como se a mente dissesse silenciosamente: isso não é para mim. Mas a verdade é muito diferente. A prosperidade é uma energia que responde à clareza, à fé e à ação. E quando uma pessoa começa a desenvolver uma mentalidade próspera, algo extraordinário acontece. Ela começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. O segundo pensamento que bloqueia a riqueza é viver dominado pelo medo do fracasso. O medo paralisa sonhos. O medo trava decisões. O medo impede que talentos se transformem em realizações. Mas existe um segredo poderoso. Cada grande conquista da história nasceu depois de tentativas, erros e persistência. O fracasso não é o oposto do sucesso, ele é parte do caminho. O terceiro pensamento que bloqueia a prosperidade é negligenciar a própria energia e saúde. Uma mente forte precisa de um corpo forte. Prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro, é também vitalidade, equilíbrio e bem-estar. Quando você cuida da sua mente, do seu corpo e da sua energia, você aumenta sua capacidade de criar oportunidades, tomar decisões e construir uma vida abundante. A riqueza começa dentro e se expande para fora. E talvez hoje seja o momento em que você começa a transformar os pensamentos que governam a sua vida. Porque quando a mente muda, o destino também muda. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários com convicção: eu sou próspero. Declare isso com fé. E se inscreva no canal, ative o sininho e volte todos os dias para refletir sobre prosperidade, abundância e uma vida saudável. Quando você alimenta sua mente diariamente com pensamentos de riqueza, sua realidade começa a acompanhar. Agora preste muita atenção, porque os próximos pensamentos são ainda mais silenciosos e muitas vezes passam despercebidos durante anos. O quarto pensamento que bloqueia a riqueza é acreditar que você não é digno da abundância. Muitas pessoas carregam dentro de si uma voz silenciosa que diz: isso não é para mim. Eu não mereço tanto. Pessoas como eu não ficam ricas. Essas crenças se instalam profundamente no subconsciente e começam a influenciar decisões, atitudes e até oportunidades que aparecem na vida. Mas existe uma verdade poderosa: a natureza é abundante. Observe a vida ao seu redor. Há árvores que produzem milhares de frutos, rios que correm continuamente, o sol que ilumina todos os dias sem escolher quem merece ou não. A abundância é um princípio natural da vida. E quando você começa a aceitar que também é digno dessa abundância, sua mente se abre para um novo nível de prosperidade. O quinto pensamento que bloqueia a riqueza é a falta de decisão. Pessoas prósperas tomam decisões com clareza e assumem responsabilidade pelo próprio destino. Já as pessoas que permanecem presas à escassez costumam viver adiando escolhas, esperando o momento perfeito ou a segurança absoluta. Mas o momento perfeito raramente aparece. A decisão é uma das forças mais poderosas da mente humana. Quando você decide mudar, quando você decide crescer, quando você decide prosperar, o universo começa a reorganizar caminhos. O sexto pensamento que bloqueia a riqueza é a ausência de visão. Toda grande realização começa com uma visão clara. Antes de existir qualquer grande empresa, qualquer invenção
ou qualquer fortuna, alguém primeiro visualizou aquilo na própria mente. A mente humana tem um poder extraordinário. Aquilo que você imagina com intensidade e repete com convicção começa a moldar sua realidade. Por isso é tão importante imaginar uma vida próspera. Visualize saúde, visualize abundância, visualize oportunidades surgindo, visualize uma vida equilibrada, com prosperidade financeira e bem-estar. O sétimo pensamento que bloqueia a riqueza é a falta de persistência. Muitas pessoas começam cheias de entusiasmo, mas desistem no primeiro obstáculo. A verdade é que a prosperidade raramente aparece para quem desiste cedo. A persistência transforma sonhos em realidade. Cada passo que você dá com fé, cada esforço constante, cada dia em que você fortalece sua mentalidade, aproxima você da vida abundante que deseja. Prosperidade não é apenas um destino, é um processo de transformação interior. Quando você muda seus pensamentos, quando fortalece sua mente, quando cultiva saúde, disciplina e visão, a riqueza começa a encontrar o caminho até você. A vida próspera começa primeiro dentro da mente e depois se manifesta no mundo. E talvez hoje seja o dia em que você decide abandonar pensamentos de escassez e começar a construir uma mentalidade verdadeiramente milionária. Se você acredita na abundância que existe dentro de você, escreva agora nos comentários com convicção: eu sou abundante. Declare isso com fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho e volte todos os dias para refletir sobre prosperidade, riqueza, saúde e uma mentalidade vencedora. Porque quando você alimenta sua mente diariamente com pensamentos de abundância, sua realidade começa a se transformar.